Bom dia. Vamos então rever um pouco mais sobre a unidade 2, né? Vamos ver o que a gente conseguiu aprender aí, o que a gente conseguiu entender e absorver, né? Porque teve muitos conteúdos que a gente vê que a gente gosta. Por exemplo, eu vi que tem vídeos que eu passei, principalmente como era o cotidiano em alto mar, eu vi que houve uma boa repercussão, eu acho que gostaram muito. Então vamos ver um pouco mais sobre a história, né? Quem descobriu o Brasil, gente? Foi Pedro Álvares Cabral, Jair Bolsonaro, Auguste Conte ou Dom Pedro I? Qual desses aí descobriu o Brasil? Vamos lá? Pedro Álvares Cabral, certo? Jair Bolsonaro, gente, é nosso presidente, tá? Por favor, só esclarecendo. Então, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Sobre os habitantes que já viviam aqui, podemos afirmar que... O que a gente pode afirmar das pessoas que viviam aqui quando os portugueses chegaram aqui? Eles eram índios? Eles abriram novos caminhos? Eles sofreram violências de todos os tipos? Eles tinham muitas doenças e contaminaram os portugueses? Ou eles sofreram discriminação? Qual dessas alternativas aí tem a ver com esses habitantes que já existiam aqui, que já viviam aqui no Brasil? Bom, se você marcou que eles eram índios, acertou. Que eles sofreram violências de todos os tipos, também acertou. E sofreram discriminação, com certeza, né? Eles não tinham doenças, né, quando os portugueses chegaram aqui, pelo contrário. Eles abriram novos caminhos? Sim, abriram, mas eles estavam apenas ajudando os portugueses na missão, né? Essa questão de abrir os novos caminhos ficou para os portugueses, no caso os bandeirantes. Quais eram as especiarias tão procuradas pelos europeus nas Índias? Então, se eles vieram para o Brasil e eles acabaram achando que eles tinham chegado nas Índias, o que eles estavam procurando, os portugueses? Que tipo de coisa? Né? Cravo, seda, canela, gengibre, pau-brasil, noz moscada ou pimenta? Que dessas aqui, qual que eles estavam procurando? Era o cravo, a canela, o gengibre, né? Noz moscada e pimenta. Mas aí encontraram o quê? O pau-brasil, né? De quebra, bônus. Eles encontraram essa madeira aqui tão preciosa para eles, que eles extraíram uma tinta vermelha. E a seda eles encontraram lá pro lado da China, certo? Foi para lá que foi criado. Que foi criada a seda. Quais foram as consequências que ocorreram no Brasil após a invasão? Foram boas ou foram ruins? Porque lembra que eu falei que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, não foi? Só que cada vez que eles iam, que eles descobriam alguma coisa, ou que eles conquistavam território, havia consequências boas e havia consequências ruins, certo? Quais foram? Aqui para o Brasil, boas ou ruins? Foram ruins, né? Tais como a marginalização dos povos, no caso os índios, parte da cultura destruída do povo dominado, desigualdades sociais nos territórios conquistados. Então aqui, ó, a marginalização dos povos, eles não respeitaram, né, a cultura dos indígenas. A cultura deles foi destruída, certo? A religião deles não foi respeitada. Os índios não podiam adorar o Deus deles, eles tinham que adorar o Deus que no caso era dos jesuítas na época. Por esse lado aí, é bom que eles conheceram o Deus verdadeiro, né? E a desigualdade social, ou seja, os índios não tiveram nada seu respeitado. O território deles foi tomado, foi, né, tirado deles. Até hoje eles ainda brigam por território deles, certo? Então essas foram as consequências ruins, certo, da invasão do Brasil. E aí, como é que a gente chama o instrumento de navegação abaixo? Os portugueses vinham para cá de navio, lembra? Então, como é que a gente chama esse instrumento aí que eles usavam muito? Bússola, muito bem. O próximo, ela parece uma bússola, certo? Só que ele é guiado pelo sol. Que não, como é o nome desse instrumento? Astrolábio, parabéns. O próximo, e esse daí? Ó, aqui está o Brasil, esse aqui é o continente americano, aqui é a Europa. Como é que a gente chama esse instrumento aí? Mapa. Muito bem, parabéns. Agora a gente vai para a parte da embarcação. Eles usavam instrumentos para se localizar
e também a embarcação que eles usavam. Então eram 3 tipos, né? Eram as caravelas, as naus e o galeão. Como é que a gente chama esse daí? Caravela, né? Então eram ágeis e fáceis de manobrar. Eles faziam viagem de um lado para o outro, muito nesse daqui, tá bom? E esse daqui, era nau ou era o galeão? Porque a caravela já foi, né? E para que servia? Eram naus, certo? Usadas para quê? Para o transporte de mercadorias, certo? Então, aqui era feito esse transporte de mercadorias, elas não eram tão ágeis, tão rápidas, mas transportavam bastante mercadoria. Essa era a função. E sobrou esse aqui, né? Tá vendo o porte dele aí? É o galeão. Grande navio de guerra, rápido e possuía canhões de guerra. Então, aqui nele, embutido aqui, certo? Tinha os canhões de guerra que era justamente para entrar na batalha, certo? Eles eram ágeis, rápidos. Não dava para enfrentar uma guerra numa caravela, era um barco mais leve, e nem na nau, porque ela era lenta, certo? Não dava para, se tivesse que fugir, né, da batalha, ou então ter que ir mais rápido para atacar o adversário, já não dava, certo? Qual a diferença, gente, entre afrodescendentes e afro-brasileiros? Além do nome, né? Também muda um pouquinho. É porque afro-brasileiros são aqueles africanos nascidos no Brasil. Afrodescendentes são o quê? Afrodescendentes são aqueles o quê? Nome de africanos nascidos na África, né? São daqueles que vêm da África. Descendente. Eram aqueles nascidos na África, certo? Então, afro-brasileiros são africanos nascidos no Brasil e os descendentes, afrodescendentes, são aqueles nascidos na África, ok? Vamos completar, então, a formação da população brasileira. 48% representa que povo? Os brancos. 44%, lembra que eu falei que é a união de 2, né, etnias, e a formação de uma dessas etnias formava mais de 50% da população brasileira. Então, 44% eram os pardos, 7% os negros. Essa aqui que eu estou falando, ó. Negros e pardos juntos formam mais de 50% da população brasileira. E dentro deles está os negros, tá bom? Negros e brancos, a mistura. E 1% representa quem? Asiáticos e indígenas. Continuando. Marque as alternativas incorretas sobre os negros na África. Então, eu quero que vocês me mostrem aí quais são as que estão erradas. Não é as que estão certas, as que estão erradas. Eles eram capturados na terra onde viviam, certo? Lá na África. Viajavam por vontade própria em grandes navios, eles vinham porque eles queriam. Viajavam em condições bastante satisfatórias, ou seja, a viagem deles era bem tranquila. Muitos morriam durante a viagem, vítimas de maus tratos, doenças e fome. Qual é a resposta incorreta, ou seja, a errada? Com certeza viajavam por vontade própria em grandes navios. Mentira, né? Eles não viajavam porque eles queriam, eles eram obrigados, já vinham para cá como escravos. E aqui, eles viajavam em condições bastante satisfatórias? Não, eles viajavam em condições desumanas, certo? Morriam no meio do caminho, sofriam de maus tratos, era ruim, né? Bem ruim. Como é que a gente chama esse monumento aí? Pelourinho. Esse pelourinho, ele servia para quê? Para punir aqueles escravos que fugiam, para castigar, né? Ou então que desobedeciam de forma o quê? Exemplar, né? Eles iam para a praça pública, eram acorrentados aqui e se unia aqui uma multidão ao redor e ficavam gritando, né? Incitando para que ele fosse, certo? Castigado. Quanto mais ele apanhava, mais a multidão, infelizmente, pedia para que a coisa ficasse bem pior. O que representa a imagem abaixo? O navio, né? Aqui os escravos. Como é que era então transportados os escravos? Tudo amontoado, né? Então, como é que a gente chama? Tumbeiros, né? De tumba, lembra tumba, porque muitos não chegavam vivos aqui. Ou então
A boa parte do caminho, quando morriam, já eram lançados ao mar, certo? Eram maltratados, sofriam de doenças. Então, tudo isso os negros passavam, certo? Qual o nome do quilombo mais famoso no passado? Quilombo do Rio Vermelho, Quilombo do Urubu, Quilombo dos Palmares ou Quilombo Xique-Xique? Quilombo dos Palmares. Parabéns, se você já tinha dito. Na hora que você olhou, você disse: ah, tia, Quilombo dos Palmares, eu me lembro muito bem. Acertou. Quem foi Zumbi dos Palmares? Né? Quem foi esse cidadão? Ele foi um líder quilombola. Ele nasceu em 1655 na União dos Palmares e faleceu em 20 de novembro de 1695. Ele morreu, gente, com 40 anos de idade, apenas. Ele escolheu esse nome, Zumbi, aos 15 anos, porque significa o quê? Guerreiro. E ele era o que lutava realmente pela escravidão, pela resistência à escravidão negra no Brasil, na época colonial. Ou seja, ele não concordava com essa escravidão, com os maus tratos que os negros sofriam, certo? Ele nasceu livre, mas com 7 anos ele foi capturado e levado para uma fazenda de um pessoal que realmente fez o quê? Ajudou ele, mas de certa forma ele viu os maus tratos e não aguentava, né? Não suportava. E por que se comemora o Dia da Consciência Negra? Né? Para relembrar todas as coisas que os negros já passaram até hoje, ainda passam, mas tem muitos direitos que eles conquistaram, certo? E é comemorado no dia da morte de Zumbi dos Palmares, em homenagem a Zumbi dos Palmares, certo? Gente, eu espero que vocês tenham compreendido revendo, né, essa revisão que nós fizemos da unidade 2, tá legal? E tenham aprendido um pouco mais. Beijos, até a próxima.